gente, tudo bom? Prazer novamente estar entrando aí na casa de vocês, né? A TV Mais Brasil, uma TV web que está em Jundiaí, Várzea, Campo Limpo Paulista, por meio da TV NET, Campo Limpo, Várzea, e também pela Web TV, então por todo o Brasil e até fora do Brasil você pode nos acompanhar. Então, novamente, um prazer enorme estar trazendo informação e notícia para vocês. E hoje o programa Personalité, né, tem umas convidadas especiais hoje. O meu jardim está florido com essa mulherada linda, competente, mulherada que faz a diferença, trazendo notícia e informação para vocês. Um aspecto um pouquinho diferente hoje. A gente vai falar um pouco de cuidados, né? Cuidados de criança, na parte de educação, pedagógica e também cuidados de forma geral para pessoas, idosos, pessoas que têm necessidade. Para isso eu vou apresentar hoje as nossas convidadas aqui, né, que são diferentes no aspecto de trazer uma informação produtiva para vocês aí nesse período de pandemia, retorno às aulas, pessoas idosas. Então acompanhe a gente, fique conosco essa noite aqui. A Dani dos Anjos, Daniela dos Anjos, ela é enfermeira e empresária. Boa noite, Dani. Boa noite, Lê. É um prazer, agradeço o convite. É uma imensa alegria a empresa ter aceitado esse convite e estar aqui essa noite com você. Que bom. A gente vai falar um pouquinho da empresa, porque ela é empresária, né, nesse aspecto aí de cuidados, tá bom? Acompanhem com a gente. E lá nós temos a presença da Cristina Zílio, ela é professora. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Estou muito feliz pelo convite, né? Espero que a Cris entenda nessa entrevista, viu? Vai ser top, vai ser show. Mulherada top aqui hoje. E lá na ponta, né, para bater no gol, a gente tem a Pamela Missola, ela é coordenadora pedagógica da Escola Kings Kids, junto com a Cris, que é professora lá. Boa noite, Pamela. Boa noite, é um prazer estar aqui e vamos lá, um bate-papo bem gostoso. Bate-papo gostoso. Você que nos acompanha, quer mandar alguma pergunta, alguma coisa, a Paulinha encaminha para mim, né, e a gente responde para vocês, tá bom? Então fique conosco e participem. Vamos começar com a Dani. Dani, fala um pouquinho da tua empresa, você é de Jundiaí, conta um pouquinho da tua história pra gente. Lê, eu sou de Bauru. Bauru? Eu sou de Bauru, mas já andei trecho um pouquinho, né? Já trabalhei e morei uma época em Campinas, que foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a região de Jundiaí, Cajamar, São Paulo, Piracicaba e assim toda a redondeza. Me apaixonei, encantada pela região, pelo desenvolvimento local. Foi onde eu terminei minha faculdade de enfermagem. Apesar de ter começado lá, terminei aqui em Campinas. Você começou em Bauru? Comecei em Bauru. Lá na USC? Não, comecei na Unip. Na Unip. A minha vida profissional começou anterior à faculdade. Tá. Eu era técnica de enfermagem, trabalhava como uma profissional, apaixonadíssima, né? E comecei a fazer a faculdade lá. Depois eu precisei mudar para Campinas, terminei a faculdade aqui. Foi quando eu conheci a região. Foi quando eu também comecei a trabalhar com a área de assistência domiciliar. Tá. Na época eu fui contratada por uma empresa, lógico, a gente tem todos os problemas de início profissional, as dificuldades, eu sempre tinha trabalhado em área hospitalar, então era algo novo. E eu sempre dizia que eu jamais iria trabalhar com criança, e meu primeiro contrato de trabalho foi com uma criança. Foi um desafio, mas eu costumo falar que a gente aprende com os desafios, né, e aprende bem melhor com eles. Então foi onde eu me apaixonei por assistência à criança e me apaixonei por assistência domiciliar e vi quanto isso era importante e poderia de fato ajudar não só o assistido, né, mas também a família que cuida desse assistido e quanto isso é bom e quanto isso conforta. Voltei para Bauru numa época e agora voltei para Jundiaí, então em Jundiaí é menos de um ano. Eu costumo falar que eu ainda estou aprendendo a dirigir em Jundiaí, né, mas estou aqui há menos de um ano, onde a gente trouxe a empresa para cá, a empresa que já vende um ramo de assistência domiciliar, tem uma sócia também de competência ímpar, com mais de 10 anos também de carreira solo aí de assistência domiciliar, fora a formação de estomaterapia, então que agregou muito a equipe. E a gente está nessa empreitada aí atendendo Jundiaí e região. Legal. Como é que é o nome da empresa? Senes. É a Senes Life Care. Isso, é uma empresa de cuidadores de pessoas. Ela tem uma sede? Tem uma sede que fica lá na rua Hilda Del Nero, que é aquele prédio comercial, o Deuan, margeando a Anhanguera. Tá. Então a sede fica ali, nosso escritório, mas eu costumo falar que é um escritório para a gente entrevistar e fazer papel. Sim, porque o nosso ramo, trabalho o nosso de vocês trabalho é no lar, na residência. É no lar.
É no lar, exatamente. Eu costumo falar que é no aconchego do nosso assistido. É ali que a gente vai se adaptar, que a gente vai trazer esse aconchego, essa educação, essa orientação para ele e para o familiar. Bacana, né, gente? Vai trazer mais informação para vocês aí, né? Porque às vezes a pessoa fala, poxa, eu tô com a mãe doente e tal, não tô podendo trabalhar, né? E isso está complicando a minha vida. Então é importante a gente trazer uma luz aí para o pessoal que desconhece esse tipo de serviço, né? Da competência dos profissionais que também são gabaritados para cuidar dessas pessoas, né? Que às vezes a pessoa em casa até quer, mas não tem o conhecimento que precisa, né? Exatamente. Eu costumo falar assim, que o nosso ramo, ele é tão extenso. Já houveram contratos que eu trabalhei, por exemplo, acompanhando portadores de necessidades especiais indo para eventos, para festas. Né? Então a gente pensa assim, não é só meio a tristeza, ao adoecimento, Sim. ou a incapacidade propriamente dita, né? Então é um ramo que vem crescendo bastante e as pessoas vêm olhando com novos olhares para isso, para essa assistência. Só que apesar de não ser numa instituição hospitalar, que a gente tem ainda aquela crença de que o que acontece dentro do hospital que é uma assistência, né? Só que ela não acontece ali. A nossa assistência, ela começa necessariamente dentro da residência. Às vezes se expande para assistência hospitalar com acompanhamento, Sim. né? Mas em via de regra, ela tem uma grande porcentagem no ambiente familiar, que é o que a gente mais preza. Tá. É não deixar esse assistido perder esse aconchego, só que com todo o profissionalismo que a gente exige, né? E assim, a própria categoria exige que tenha. Então, conhecimento de visão, tá atento a todos os sinais que esse assistido nos passa, porque pensa, no hospital a gente tem monitores, a gente Sim. tem toda uma equipe, né, por trás disso, e na residência nem sempre. E a gente tem junto a esse assistido uma família ansiosa, Sim. né, que já está triste, às vezes, por um processo de doença que está estabelecido ali, a insegurança de uma nova pessoa adentrando a sua residência, né, e assim, a insegurança do futuro. Como é que a gente vai enfrentar? Então, não é fácil, mas é muito prazeroso. Top, né, gente? Vamos estar falando desse assunto aí. Lá na ponta, né, Pamela, fala para nós, voltou às aulas, a gente está falando de educação infantil, como é que está essa situação aí em termos de Jundiaí? Sim, lá na escola, na Kings Kids, nós retornamos em janeiro, então a escola está aberta e está tranquilo. Nós estamos seguindo todo o protocolo, as normas da vigilância que é sempre encaminhada para a gente, então a gente procura seguir todas. Os pais estão sempre tranquilos, a gente está lá à disposição. A gente está usando muito o WhatsApp agora, então o pai ele passa mais uma tranquilidade para o pai. Né? Então, a qualquer momento ele está lá conversando com a gente, está conversando comigo, com as professoras. Então, passa tranquilidade, né? Nesse período que a gente sabe que é incerto, né? Então, são cuidados. E com criança infantil, mais ainda, né? Então, os pais têm aquele receio. Mas é importante. Foi importante o retorno. A gente percebe que os alunos estão felizes, empolgados, porque passaram um grande período em casa, sem contato, né? Apesar de a gente estar tendo um certo distanciamento, ficando em grupos, né? Menores, mas está dando certo. E eles estão lá felizes, e nós também, porque a escola tem que ter criança, né? Tem que ter movimento, senão não é legal, né? Não é escola, não é feliz. E eu acho que está todo mundo feliz lá, né? As professoras, né? Cris estava ansiosa para voltar. Como é que é essa vida de professora agora? A gente não dá para dizer ainda pós-pandemia, porque estamos começando agora a vacinação em Jundiaí, né? Primeiro o pessoal da saúde, agora os idosos com mais de 90 anos, agora vai diminuindo. Cris, como é que tá lá o contato direto com as crianças, né? O front na sala de aula com a criançada? Muito tranquilo. Eles têm aquele tempo de brincar no parque, ao ar livre. Isso traz assim a estabilidade emocional muito grande. Precisou muito que as escolas abrissem. A nossa preocupação era como essa criança emocionalmente ia chegar na escola, né? E nós vimos então que os pais fizeram um papel fundamental dentro das casas, porque eles vieram abertos, tranquilos, e o que a Pamela falou é isso mesmo, eles vieram
regados assim de muito amor, muita compreensão, e o uso da máscara tranquilo. Então, todo esse trabalho veio de casa. Então, assim, a gente já parabeniza os pais, muito legal, e eles estão super tranquilos, não ficam agitados dentro da sala de aula. Tenho trabalhado conteúdo, brincadeiras muito lá fora, eu brinco muito com eles, né? A minha parte prática é muito grande, já sempre foi, né? Então, assim, eles aprendem brincando, então está muito, muito tranquilo. E assim, a gente não vê a hora, né, Pamela, que as crianças, o resto das crianças venham, pais que ligam, procuram, né? Fica tranquila. Então, assim, a gente vê que é uma ligação assim familiar, nós estamos tendo com os pais. Então, assim, é gostoso, né? Porque eles se sentem seguros na escola, eles se sentem seguros com a equipe. Então, está sendo muito bom mesmo. A gente acaba trabalhando a parte emocional da criança e dos pais, porque a nossa preocupação foi esse tempo todo em casa. E como é que seria, né, na volta, quando recebesse os alunos, com crianças a partir de 1 aninho, choro, porque ficou muito tempo em casa, com mãe, com avó. Então, como seria, né? Então, a gente acaba passando um maior tempo de contato. A gente conversa muito com as crianças, pergunta como foi esse período, eles estavam ansiosos por voltar. E os pais também acabam sentindo confiança, então mandam eles para a escola, eles estão num espaço seguro, aberto, tem muito espaço livre. Isso faz bem, uma total diferença. Parece que o distanciamento aproximou, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que uma coisa que antes estava passando desapercebido, o pessoal começou a dar mais valor agora também, né? Então, assim, o contato físico, que antes era uma coisa que a gente podia ter e muitas das vezes ficava isolado no telefone, no celular, ou então com fone de ouvido, hoje as pessoas param mais, né? Porque você não sabe se você vai poder ter isso amanhã. Exatamente. Né? Então, você acaba falando, depois eu vejo a mensagem, depois eu respondo, e agora eu vou dar prioridade para quem está aqui na minha frente. Né? Os pais acho que foram obrigados, no começo, né, a participar, porque não tinha outra opção. Exato. Alguns pais trabalhando de maneira remota. Eu também passei por essa fase de passagem, né? A gente era acostumada à rua, a sol, a céu, a chuva, e não a ficar em casa, né? Entre você ir no malabarismo de faz o almoço, ensina a criança e responde ao professor pelo WhatsApp, e de repente você se vê tendo que acompanhar e você vê quanta coisa eu podia ter feito antes, né? Quantas atividades a gente deixou para a professora acompanhar e poderia ter feito a gente mesmo. A pandemia, ela teve um lado importante. O que aconteceu comigo. Eu fiquei muito mais próxima. Eu acho que ela teve esse papel, né, de juntar, né, e de demonstrar que tem coisas que a gente está deixando de aproveitar e que depois, com o tempo, não vai dar para rever, né? Não volta. Não volta, né? Então, passa muito rápido, né? Principalmente o tempo passa muito rápido. A criançada, né? E a gente vê assim os pais em ambientes assim, andando, caminhando no parque. Você vê a atenção diferente que é dada para os filhos, né? Que outrora era distante, você via que é uma correria, os pais precisam trabalhar e tal, mas agora todo mundo teve que parar, né? Então acho que foi assim uma chamada de atenção, eu achei, né? Foi uma chamada de atenção mesmo. Então, eu acho que por isso, tenho certeza, que por isso que as crianças estão chegando emocionalmente bem. Porque teve esse contato com o pai, com a mãe, vem mais. Então, é claro que todo mundo teve que rebolar, né? Mas eu acho que foi muito, muito bom. Com certeza. Dani, fala uma coisa, a Kings Kids, como a Pamela falou, não tem mais a parte de berçário, de bebezinho. E vocês dão esse suporte para mães que acabaram de ter bebê, principalmente primeira viagem, que não está acostumada a ter que acordar de madrugada, a vida de ponta cabeça. Vocês têm esse trabalho lá também? Sim, Lê, a gente trabalha com assistência neonato, né, que é a criança que acabou de nascer, e também a puérpera, né, que é essa mãe que eu falo que também acabou de nascer. Porque nasce uma mãe, nasce uma criança, independente do número de parto, né? Porque eu costumo falar que eu tenho 3 filhos. Então, cada um é um completamente diferente do outro. Uma época diferente da sua vida também, né? Exatamente. E assim, numa época de maturidade também de vida diferente para enfrentamento, né? E a gente dá assistência tanto para a criança
quanto para a mãe. Porque a gente fala assim, a mãe é meio que propaganda, a cena do aleitamento materno, por exemplo, é muito fatídico, né? O aleitamento materno é lindo, normalmente são atrizes muito bonitas, né? Que estão aí na mídia despontando de sucesso. E não é tão simples assim. Quem já amamentou sabe que não é tão simples assim. O começo não é tão prazeroso assim. Tem a sensação do prazer, do dever cumprido daquela mãe, ok? Ela está se dando ao máximo para aquele momento, mas não é tão simples, né? Então tem toda uma questão que é legal essa orientação, né? Ela deve nascer lá no pré-natal, lógico. Então a gente tem alguns casos, sim, que vem ainda gestante nos procurar e a gente fica super feliz, isso é ótimo. Enfermeiro adora orientar pré-natal, eu adoro orientar pré-natal. Então, cuidados para a amamentação, que é um ponto de dor, né? É um ponto de dor, os cuidados quando é uma cesárea, o pós-operatório, é uma cicatriz, precisa cicatrizar, precisa de alguns cuidados, precisa de um curativo legal, uma higiene legal, alimentação. Então, a gente dá também essa orientação para a mãe e para a criança, né? A criança tem o cordão umbilical, precisa, não dói para limpar, pelo amor de Deus. Álcool, né? Aquele chorinho do bebê, porque o álcool tende a gelar o lugar, a gente nunca mira certinho, né? Pega um pouquinho na pele, então o choro dele não é de dor. Mas tem sim, tem orientação de controle com a amamentação, a alimentação da criança, eliminações fisiológicas, então é bem ampla essa assistência. A gente consegue, sim. Olha que bacana, né, gente? Então, para quem não sabe, às vezes tá com um bebezinho, ou então tá gestante, tá para ter o filho, tá preocupada, precisa voltar depois a trabalhar, com quem vai deixar, não quer deixar na escola ainda, porque tá com 4 meses, muitas vezes a licença maternidade é só de 4 meses, não é de 6, tem que voltar a trabalhar e não sabe como fazer. A gente está dando uma luz aí hoje para você, uma possibilidade, né, entrar em contato com a Dani aí e tá vendo, né? Pelo menos tá checando essa novidade, essa informação que a gente está trazendo para vocês, tá bom? Né, Dani? Com certeza. E o legal, Lê, é que a gente, assim, um cuidado que a empresa sempre teve é uma assistência. A gente fala que são pessoas cuidando de pessoas, né? Então, normalmente eu me vejo no lugar daquela mãe que acabou de nascer, né, junto com o seu filho. E uma dor que eu tinha era quando alguém, e sempre tem, né? Olha, se eu fosse você, eu faria assim. Então, tem vários se eu fosse você, né? A gente não entra com esse discurso, a gente entra com um discurso profissional, lógico, né? Se a gente verifica que a mãe ela está tomando uma conduta de não legal, né? De risco para a criança ou para ela, a gente vai sim comunicar, a gente orienta, tem esse papel educacional muito presente, só que a rotina é da mãe, é do pai, é do responsável que está naquele lar, entendeu? Então, assim, a gente começa a mostrar para ela que ela pode conduzir a rotina do dia dela. E hoje em dia a gente tem núcleos familiares tão diferenciados, vocês devem saber melhor do que eu. Núcleos familiares muito, assim, diferentes do que a gente... Diversificados, diferentes do que a gente... onde fomos criados, né? E a gente procura respeitar esse núcleo. Então, cada criança, cada mãe... é um cuidado especial, é único. A gente não tem como ter uma receita de bolo. É impossível isso. É personalité, que nem o programa para você, tá bom? É personalizado. Exatamente. Pamela, a partir de que idade lá? De 1 aninho. A partir de 1 aninho. Então, de 1 aninho aos 5, as crianças estão lá conosco. E depois aí tem a dificuldade de ter que sair, né? Porque eles crescem, criam asas, as mães já ficam apreensivas porque vai para outra escola fundamental, rotina nova. E educação infantil é muito vínculo, né? Então, a gente trabalha, todas as funcionárias da escola, é muito vínculo com a criança, a gente brinca mesmo, a gente conversa, acaba virando criança, né, Cris? Canta, dança junto, e é muito importante isso para eles, porque é uma base para quando eles vão para o fundamental. Então, é importante isso, né, nesse momento. E a gente acompanhou nesse período em que a escola está aberta, que tem pouquinho tempo, que os pais estão de parabéns pelo tempo que ficaram em casa, né? Praticamente 1 ano em casa com as crianças, estão bem,
A gente conversa muito sobre esse período, muita mãe dizendo que não sabia o que fazer, como fazer atividade com a criança em casa. Imagina, né? Principalmente nessa idade, porque na escola a gente tem espaço para brincar, né? Então eles aprendem muito com o lúdico. Tem as atividades, mas o lúdico também é pedagógico. É voltado para isso, né? E em casa, às vezes, não tem apartamento, não tem. Às vezes o pai e a mãe estão trabalhando de casa, não consegue descer, fazer uma caminhada, brincar num parquinho com a criança. Então, e é fundamental, né? Para extravasar, a criança precisa de movimento. A criança não fica parada. É errado, né? E foi aquilo que você falou. Cada família é uma família, eles vêm de diferentes maneiras pra gente. E a gente acaba acostumando, né, Cris? E faz falta depois, porque a gente fica com a criança lá na escola desde o aninho. E quando sai, a gente tem que... É um chororô. É um chororô. Até, eu tenho Da criança, escola, não das crianças. Não, as crianças também não querem Também sair, não né? Eles querem Não voltar. tenho experiência dos meus 3, né? Meu menorzinho não chegou por causa da pandemia. Uhum. Ele justamente foi no período. Mas os meus 2 mais velhos vão para a escola desde os 4 meses. Eu perdi a criança para a escola, óbvio. Óbvio. É porque tem um meio social deles lá, né? A gente pensa que não. Fala um pouquinho, Cris, porque, na verdade, essa idade até os 7 anos é muito fundamental, né? A gente está falando, inclusive, auxiliando a personalidade dessa criança, né? Muito, muito. A criança, ela se espelha muito no professor, né? Então, assim, tudo que você fala, em tudo, as suas atitudes, isso repercute, né? E claro que quando essa criança vem, ela vem com o conhecimento prévio de casa, né? Ela já vem, assim, com algumas Informação, valores. Valores. Então, tudo isso é acrescentado, entendeu? É muito acrescentado. Falta de algumas coisas, que nem é o que nós estamos falando. Famílias diferenciadas, cada uma tem uma maneira, uma visão, né? Então, tudo isso é equilibrado quando essa criança chega na escola, né? E é muito gostoso, porque você interage, você cresce junto com a criança, né? Você brinca muito, você escuta muito, isso é muito legal, né? Então, você vai conhecendo, né, a família através disso, do diálogo, da conversa. Então, você aprende muito, é muito legal, é muita risada, é muito tudo, né? É muito tudo, gente. Eu amo, né? Eu amo. Eu falei para a Pamela, eu vou parar o dia que acho que eu vou ficar gaga. Porque, assim, eu amo criança, foi algo desde muito cedo, né, que começou. E como eu cresci, como eu amadureci durante todo esse tempo, entende? Então, assim, é muito gostoso. Então, não tem... E depois a Cris, gente, ela vai mandar um beijo pro marido, o Eduardo, que hoje ele está fazendo aniversário e eu não vou esquecer. Pode mandar um beijo. Ai, lindo. Du, um beijo no teu coração, viu? Parabéns, eu te amo. Ó, declaração. Personalité permitindo declaração de amor pro Eduardo. Show de bola, top. Dani, fala uma coisinha pra gente. Lá também vocês dão suporte, né, para pessoas que têm na família, já de uma certa idade e tal, portadores, eu não sei se é portadora a palavra certa, mas que tem Alzheimer, né, que é uma doença complicada, que compromete muito a rotina da família de quem tem uma pessoa com esse tipo de enfermidade, porque realmente volta a ser criança, né? Precisa de alguém o tempo todo ali do lado, porque senão bota fogo na casa, pode se acidentar, pode até acabar causando problema para a vida de outras pessoas, né? Exatamente. Fala um pouquinho disso pra gente. Lê, eu costumo falar que quando uma pessoa adoece, né, Alzheimer ou qualquer outra patologia, a família adoece junto. Fato. Né? E conforme essa dependência progressiva, que é no caso do Alzheimer, a progressão dessa doença e da letalidade dessa doença nesse núcleo familiar também é progressivo. Então, os sinais no início são bem complicado, né? Mesmo porque a gente jamais espera passar por isso. A gente não tem, lá na infância, alterações de exame, né? Que vão falar, nossa, eu tenho certeza que ele vai ser portador de, né? Tá. A gente ainda não consegue isso. Mas, quando a gente começa a perceber, e eu vejo muito isso nas famílias que a gente já prestou cuidados, ou até mesmo na assistência hospitalar. Quando a família começa a perceber esses sinais e quando tem um diagnóstico em si, é um choque no momento.
Então, de início, é importante para a gente que presta serviço saber até que momento que está essa família. Né? Essa família está naquele grito de socorro porque existe uma filha ou um filho que trabalha fora e precisa trabalhar fora. Né? Hoje em dia, eu vou parar de trabalhar para cuidar do meu pai. A gente não consegue, a gente não está nessa realidade. Estamos numa realidade onde as mulheres já não estão mais em casa. Fato. Né? E antes era um cuidado feminismo, vamos assim pensar, era da mulher, era feminino, ela que tinha que cuidar daquele leito familiar do sogro, da sogra, seja de quem for, né? Do pai, da mãe, a mulher também já não está mais em casa. Então, ou seja, para quem ficou, né? Então, assim, a empresa, a Senes, ela se preocupa primeiro em entender, no mesmo momento que a gente tenta entender a patologia e o momento em que está instalado e a apresentação desses sinais e sintomas, que momento que está a família? Como é que está essa família? Então, são olhares paralelos ali que acontece. E concomitantes, assim, e 24 horas de assistência para isso. Existem casos que, às vezes, a filha ou o filho, né, nervoso, nos liga pedindo informações sobre a doença, orientações de grupos de apoio, que isso tem muito hoje em dia, então a gente também fornece as orientações para grupos de apoio. Tem legislações que já amparam muitas pessoas já na fase idosa ou quando possui alguma patologia degenerativa. Então, a gente tem todo esse amparo orientacional também, tá? É pesado? É pesado, sim. A gente tem casos de progressão mais lentas, outros nem tanto. A caso de agressividade, muito comum. Né? E nem todo o meio está preparado para isso. A gente tenta, ao máximo, né, atender a cada família, mas o olhar não é só sobre o assistido, é sobre essa família também. Sim. Que recebe. Porque a família precisa entender, né, que é uma doença e que a pessoa não está fazendo aquilo de propósito, né? Que aquilo está cometendo ela, que infelizmente causa, às vezes, esquecimento, a rebeldia, a agressividade, né? Ou mesmo colocar ela em situação de risco, ou mesmo os outros. Que não é uma coisa de propósito, que a pessoa faz porque ela está gostando daquilo, que realmente é uma patologia, né? E eu te falo outro ponto de atenção que a gente tem, quem é esse profissional que está lá? Sim. Porque a família, digamos, não é a palavra mais correta, mas ela tem uma desculpa, né? Por não, às vezes a gente tem advogados, a gente tem empresários, a gente tem professores, a gente tem diversas profissões cuidando daquele parente, né? Perfeito. Então, eles têm a desculpa de não conhecer toda aquela sintomatologia, de não conhecer a progressão da doença, dessa ou de qualquer outra. Mas e o profissional? Então, é depositado tanta confiança, né, naquele profissional e na empresa diretamente, que nos faz ter esse olhar também sobre o profissional, enquanto empresários. Sim. Então, qual que é a formação, qual que é a orientação, quanto tempo de treinamento, porque a gente também fornece treinamento. Mas Dani, que tipo de treinamento? Treinamento de lousa, de cadeira, e vamos estudar, de pegar o livro. Que legal. Porque isso precisa ser renovado. Não diferente de outras áreas, a área da saúde, ela se renova em grande escala, né? Então, a gente não pode parar em nenhum momento, e nem nossos profissionais, nossos cuidadores. A gente tem todo o cuidado, né, o tato para o treinamento técnico, que é como dar um banho, como movimentar sem risco, quais são os cuidados, o que é risco na deglutição, né, risco para, então, broncoaspiração, quanto, né? E aí, como é que está essa família? Qual que é o momento de você entrar ou se retirar? Porque você está na casa do outro. Sim, tem a parte emocional aí também, né? Não só de cuidados. Importante, né? Vocês que estão nos assistindo, que da mesma forma que na escola existem professores, as pessoas capacitadas que fizeram uma faculdade de pedagogia ou de alguma matéria específica para poder dar aquela orientação para a criança, na mesma situação, né? Às vezes, aquilo que a Dani falou muito bem, né? Você pegar uma pessoa que tem outro segmento na vida e falar, agora você vai, entre aspas, virar cuidadora. Exatamente. Por causa de uma necessidade, gente, não é fácil. A gente vê pais e mães, né, que muitas das vezes têm dificuldade, porque ele fala assim, não nasci para ser professor. Fato. Mas pai e mãe, a gente tem que aprender a ser, né? E cuidador exige muito mais, né? Porque... Muito. Você quer falar, Cris? Eu quero. Sabe por quê? Esse assunto está sendo muito legal. Eu tive uma cunhada especial.
E como é importante mesmo essa assistência familiar que vocês dão. Porque, tudo bem, você ama, você faz, mas a parte técnica. E tudo mais, né? Eu me lembro que quando eu me casei, logo que eu me casei, a Titi, que era especial, era a mãe do meu marido e ela, né? E então eu aprendi a olhar a Titi de uma forma diferente, de atendê-la, né, às suas necessidades, foi no dia a dia mesmo, assim, né? E o que me chamou muito a atenção é que logo que a mãe faleceu, ela parou de falar. Então, assim, ela falava assim, vamos supor, A era água, monossílabo, né? Mamãe, por exemplo. O Lucas, Lu, e meu marido, Pá, porque ele tinha o meu marido como pai, né? Ela tinha, né? E ela foi inserida, o Lucas foi inserido nesse ambiente, né? Então, ele aprendeu muito cedo a cuidar dela, olhar para a Cristina como se fosse irmã dele, né? Mas nós tivemos muitos desafios, entende? Porque nessa hora, eu não sei, estou falando assim, família, todo mundo sai. Por então, diversos motivos, eu e o mas meu a maioria marido. sai. Começo de casamento, fiquei 7 anos para engravidar, aquele sonho. O Lucas veio, eu falei, gente, eu tive um problema sério, eu tive depressão, por tudo isso eu não sabia lidar com ela, né? Como isso é importante, o que vocês estão fazendo. Porque você pode ter um amor muito grande, você pode ter uma disposição, mas tem hora que você se perde. E cansa. Cansa. A gente precisa ser real. Cansa. Eu costumo falar assim pra Você pelo menos família. alguém pra revezar, gente, pelo amor de Deus. Eu sempre falo pra família, eu vou trocar meu funcionário, meu colaborador. Se você precisar de uma assistência 24 horas, a gente vai fazer uma escala. Sim. Né? Eu não vou deixar o colaborador aqui às 24 horas. Nós tivemos pessoas para cuidar dela, final de semana, feriado, mas foi muita decepção. Verdade. Muita porque na época não tinham empresas capacitadas, com gente treinada. Mas olha, toda profissão tem enfermeira. Hora difícil. Tanto que teve uma vez que nós descobrimos que ela estava dando banho na Titi, né? E a empregada viu que ela estava, né? O meu marido ficou desesperado na hora. Ela atacou a minha empregada no banheiro, arranhou ela inteirinha, teve uma crise e foi naquele dia que nós descobrimos tudo. Mas olha como é importante, né? Esse profissional passar por uma avaliação e esse todo o trabalho. Acompanhamento. Viu, hoje em dia, então, assim, foi mandado embora, sem dúvida nenhuma, né? E dali, depois, ele não queria mais ninguém. Ele ficou, meu marido traumatizou. Se fecha, não tem como ser diferente. Aí ficou ele. Entendeu? Se fecha. Mas esse é o grande receio que a gente tem da contratação direta. Né? A gente vai contratar direto o profissional. Prestamos serviço? Prestamos. Se eu falar que não, é mentira. Né? Olha, Dani, a gente contratou. Você não vem treinar? Porque eu sou também professora de adultos. Sou professora de adultos, então já trabalhei na formação técnica de profissionais da área da saúde, então tanto na área auxiliar técnica ou superior, mais na área de enfermagem. Então, eu tenho essa capacidade técnica para poder treinar alguém, um cuidador? Assim, tenho, a gente treina. A responsabilidade de acompanhamento, supervisão é pela família. Sim. Ok, mas vamos sentar e vamos discutir os riscos disso, né? Porque é ser humano. A gente não consegue identificar olhando como é que funciona, né? Agora, assim, pela empresa, aí eu vou te falar uma dor que a gente tem, né? É árduo, porque a gente tem que estar junto, a gente tem que estar acompanhando, e a gente pergunta mesmo. A gente faz alguns acordos com a família, vou chegar assim de surpresa para ela, mas não para você, tá? Vou chegar, vou olhar os relatórios que estão sendo feitos, eu vou acompanhar um procedimento. Tem alguns momentos que a gente acaba sendo um pouquinho chato. Olha, cuidador novo, eu vou ficar junto, o supervisor vai ficar junto, vai acompanhando. Porque como que eu vou orientar ou acompanhar um colaborador, né, um cuidador, se eu não sei o que acontece lá dentro? Então, é complicado isso, não é tão simples. A gente costuma falar, nossa, é bonito,
Mas o trabalho do lado de cá nem sempre é de salto alto, e maquiada e de brinco. A gente está lá trabalhando junto. Como é que eu vou conseguir avaliar se o cuidador deu um banho a contento, né? E eu te falo, tem que ser não só a contento da regra, da técnica, mas a contento da família. A gente tem assistidos que tomam banho 5 horas da manhã, 11 horas da noite. Né? Tá. Porque é a rotina dele que é estabelecido como rotina, não é a nossa. Né? Tem que respeitar isso. A diferença é quando a gente está numa internação hospitalar, né? O banho é dado de manhã ou é banho dado à tarde. Tem toda aquela questão de protocolo que é necessário para a instituição. Sim. Mas não para a residência. A residência tem que ser a rotina da casa. Tem que ser a rotina da casa e mais ainda a rotina dele. Quer dizer, a gente vai ajustando a rotina. Tem pacientes né? Tem cuidadores que a gente fala que, olha, a balinha chegou, né? É um remédio. Então, a gente vai também criando meios de se fazer aceitar naquele leito familiar. Não é tão simples, né? Mas sempre com esse olhar profissional para evitar esse tipo de problema, porque é grave. É porque hoje em dia qualquer profissional é curador, não é assim? Qualquer pessoa vai, né? Eu estou necessitada, então eu vou partir para essa... É fácil. Viu? É que nem professor. O professor tem que ter talento, não é? Você tem que gostar. Senão tem que ser escolhido. Não é a gente que escolhe, né? Não dá. Tem que ter um... E outra, né, Cris? Por exemplo, você pega lá na escola, quantas câmeras de monitoramento tem lá, Pamela? Nós temos uma em cada sala, tem entrada, né? Na entrada, saída, portão, tem várias. É o Big Brother lá, né? Então, assim, monitorado. Por ser uma escola, permite que você faça toda essa parte de... Ela está lá na parte administrativa e ela está verificando a mãe que está chegando, a professora que está colocando a criança para dormir, a outra que está levando para ir no banheiro. Então, supervisiona tudo. Agora, dentro do lar, ninguém vai querer Big Brother, né? Algumas famílias têm. Hoje, sim. graças a Deus, tá muito... Eu agradeço quando a família topa. Por quê? Porque normalmente dentro do lar existe a rotina e às vezes os próprios entes da casa não querem, né? Exatamente. E aí fica muito mais difícil. Infelizmente, Exatamente. nesse espaço que acaba tendo a intimidade, que muitas vezes a gente entende o porquê não, né, de ter uma câmera de monitoramento e tal, que acaba, infelizmente, acontecendo esse tipo de coisa. Exatamente. Alguns familiares até, eles optam por ter. A gente só restringe quem tem acesso às imagens. Tá. Então, o cuidador é uma das pessoas que muito provavelmente não vai ter acesso às imagens, né? A gente comunica a presença de câmeras ou a provável presença quando a gente já vê que a família já começa a ter o interesse para. Não achamos ruim, pelo contrário. Uma dica até, gente. É ótimo isso. Indicamos até parceiros de trabalho para fazer esse tipo de serviço, porque vem crescendo muito, muito. E te falo, familiares que viram isso acontecer na escola, né? Olha que legal, eu posso acompanhar lá do meu serviço? Pode acompanhar. Vamos colocar? Vamos colocar. Vamos lá, vamos se ajustar para isso. Uhum. A gente não enxerga como ruim, não. Tá. Não olhamos com bons olhos quando o cuidador acha ruim, mas graças a Deus a gente não tem tido problemas com isso. Mas a gente tem sim, e eu acho legal. Uma dica, né, para vocês aí, porque eu vejo lá na escola o quanto isso é importante, né? Eu acho que inclusive para os pais e também de fato até para a própria instituição, né? Porque é uma segurança, se acontece alguma coisa, você tem a filmagem para mostrar, olha, não foi assim, respaldo. Foi assado, aconteceu tal horário, tá aqui, não foi negligência, porque criança é uma coisa, né, Pamela? É importante porque ajuda, inclusive, as próprias funcionárias, porque de lá, às vezes a gente acaba, olha, aquela lá tá precisando de uma ajuda ali, né? Então a gente já sai correndo e alguém vai lá socorrer, né? Vai dar uma ajuda. Mas passa confiança, né? Os pais colocam as crianças na escola, mas eles têm que ter confiança, porque é o filho que tá lá. Não tem preço que pague. Não tem. Então, eles têm que sentir confiança. E em si, nós lá como funcionárias, a gente já se adaptou também ao sistema, né, de monitoramento. Então, até porque a gente não tem que esconder, né? Não exatamente agora porque a gente está em pandemia, mas a nossa escola é aberta para visitação, para pai lá conhecer. Agora a gente está marcando horário, né, por conta da pandemia. Mas o momento que o pai quiser, posso dar uma passadinha aí para dar uma... Fica à vontade, a gente não tem que esconder,
não pode, né? Então, se o pai quiser ir lá, a qualquer momento a gente recebe o pai. É importante, eu acredito, né? E a gente sempre fala assim, né, em questão dos funcionários, que a gente tá lá, mas todo mundo vê professor, porque gosta de criança, né? Então tá lá. Porque a gente tem que realmente gostar de criança, senão a gente tá no lugar errado, né, Cris? A gente tem o amor pela profissão, mas eu acredito que todo mundo tem que gostar da sua profissão, senão já começou errado. Mas é corrido, né? O dia inteiro a gente tá lá, a gente tem que ler bastante coisa, tem que atualizar, tem que ler protocolo sanitário, né? Então a gente tem que auxiliar a criança por máscara, tem que auxiliar a criança lá no banheiro, na refeição, explicar para a criança por que tem que ficar distante, por que eu não posso brincar com o amiguinho lá da outra turma. Mas é gostoso, a gente acaba crescendo junto com eles e com os pais também. Então, é um laço que a gente tem, né? É um laço familiar que se estende para a escola. Então, os pais precisam confiar em nós e a gente também tem que contar com os pais quando for preciso, né? Então, eu acho importante, é gostoso. É uma troca, né? É muito gostoso, é família. Os troca de pais, conhecimento. é uma grande família, né? É muito gostoso. A conversa, o nosso relacionamento é muito legal. Você encontra em qualquer lugar, shopping, vamos, sabe? É muito gostoso, é muito gostoso. E a criança vem, te abraça, te beija, sabe? É muito gostoso. Eu trabalho, esse ano estou trabalhando com crianças de 4, 5 anos, mas eu trabalhei com crianças menores. E tem os pequenininhos. Então, assim, não é só os meus alunos, né? Dos outros segmentos, viu, tia? É no parque. Então, assim, é muito gostoso, né? Tem criança que chega, te abraça e quer ficar no teu colo. E é muito legal, né, Pamela? Eles se sentem em casa. E chama a bem tia. gostoso. É bem gostoso, é bem gostoso. Eu tenho um filho que tem TDAH. E quem me ajudou a descobrir foi a professora. Sim, né? a escola é muito importante no diagnóstico. Exatamente. Foi minha parceiraça, assim. Foi indescritível o processo, lógico, de todo acompanhamento. Foi um ano, um pouco mais, até a gente conseguir identificar e precisar, né? Vamos fechar isso, psiquiatra e tudo mais. E eu falo que a Jaqueline, ela foi diferenciada, né? A gente se afastou por conta, eu mudei de cidade, mas eu não me afastei dela. Vira e mexe, eu tô lá atrás dela, me ajuda ali, me ajuda aqui, porque faz diferença, sim. O profissionalismo e dedicação que vocês têm salva vidas, eu diria, porque em casa foi bem difícil, é bem complicado, né? E foi uma professora que me ajudou, com certeza. Na verdade, essa é a diferença, gente, quando você faz porque tem que fazer e quando você faz porque é o teu chamado, é o teu dom, é a profissão que você escolheu e você faz aquilo de coração, né? Quando você vê todas as 3 que estão aqui, você vê que mesmo a Dani, mesmo sendo empresária e tudo mais, você tem a preocupação com a parte emocional das pessoas envolvidas, né? Ela fala, olha, a gente está preocupado com o cuidado, com a assistência e tudo mais, mas como que está a família, de forma geral? Como que está o emocional dentro dessa casa? Né? A mesma coisa as professoras, a coordenadora. Gente, a gente trabalha com a criança, mas tem que trabalhar com a família também. Então, quando a gente tem uma família que está ali, que é parceira, você vê que essa criança já vem usando máscara, já está, bem dizer, treinada, não veio tão estressada, mesmo com quase um ano de afastamento da escola. Então, a gente vê que é uma parceria, né, Dani? E no seu caso também, né? Você tem que colocar profissionais lá capacitado, gabaritado, mas que tenha também essa condição de avaliar a parte emocional da família, no núcleo que ele está sendo inserido ali e trabalhar no conjunto, né? Exatamente. A gente tem, assim, eu poderia ficar horas falando sobre todas as nossas experiências profissionais e de assistência, né? Eu costumo falar que a nossa frase, né? Pessoas cuidando de pessoas, porque a gente também tem nossas falhas. Sim. Né? Eu também tenho filho que chora, filho que estuda, eu também tenho minhas dores, a Gi também tem as dores dela, os cuidadores também têm. Então, a gente aprendeu, eu acho que a pandemia ressaltou isso também pra gente, a olhar o outro, né? Quem que tá ali? Quem que é aquela pessoa? Quantas reuniões agora começaram a participar as crianças, né? Essas reuniões remotas e do nada aparecia uma criancinha do lado.
Antes isso era politicamente incorreto, né? Você atrapalhar o desenvolvimento de uma reunião, quanto mais formal, pior né? Hoje em dia, quem nunca, né? Quem nunca teve um manhê, gato pulando, a musiquinha do gás vendendo na rua, né? Exatamente. A gente aprendeu que no outro também acontece e que eu vou ter que perdoar ele por isso, né? Porque ele vai ter que me perdoar depois de amanhã, que a criança pode ter dificuldade de pôr a máscara. Exatamente. Eu fico pensando assim, gente, em nenhuma das vezes que eu dei aula, né? E olha que eu já dei aula, desde os meus 24 anos, né? Eu dou aula. E em nenhum momento, por sequer um segundo, quando eu falava sobre quadros de epidemia, pandemia, qual que era a diferença entre eles, território, né? Em nenhum momento eu falei, nós podemos viver isso em 2000. Jamais. Sim. Jamais, né? Então, todos nós fomos igualados, nivelados. Então, somos todos no mesmo lugar, independente da profissão. A área da saúde um pouco mais ressaltada por conta da assistência, né? Mas depois disso a gente viu que não é só a área da saúde, os professores tiveram que rebolar, porque não pode parar, porque senão o MEC está aí, né? A gente sabe que não é só cuidar de crianças, vocês têm que ter legislação, tem cuidados específicos, então não é só brincar no chão. Brincar no chão é só a finalização. Isso. Eu costumo falar que é para a gente tirar a foto, porque aquela que senta no chão, ela teve que sentar numa carteira há muito tempo para estudar, para poder estar ali. Mas a gente aprendeu isso, né? Eu acho que em outras profissões tiveram que aprender isso, que existe alguém perto dessa pessoa cuidada, existe alguém além da criança, existe alguém além daquele assistido, existe uma história dele. Quando a gente fala idoso, né? Tem uma história. Ele foi alguém, profissionalmente falando, ele teve uma vida conjugal, sim, tem filhos, ou ele tem um outro núcleo familiar diferenciado de outros, entendeu? Ele tem alguém, ele tem um contexto por trás disso, que deve sim ser levado em conta. Sim. Uma história, né? Exatamente. Ele tem uma história. Ele é alguém. Ele é alguém. Isso ele não é só alguém portador, que é um cuidado que a gente tem muito, né? Olha, sabe aquele pé diabético? Sabe aquele Alzheimer? É a doença, né? Não é o ser humano. Né? Sabe aquele... Não! Ele é a Carla, ele é o João, ele é alguém, né? E é diferente quando a gente é chamado pelo nome. Sim. Então, a gente também preza isso. O cuidador, ele tem que chamar pelo nome. Não é vozinho. Né? Ai, vozinho, né? Não é menosprezando, mas a gente também não precisa tirar e não pode tirar o caráter profissional do nosso serviço. Porque senão perde credibilidade também, né? Eu costumo falar assim, olha, a família pediu para você fazer de um jeito, mas você sabe que tem que fazer de outro. O que você faz? É uma dica para quem passar por entrevista, né? O que você faz? Ah, eu vou fazer conforme a família. Não! Você detém o conhecimento. Ninguém detém o poder, mas você detém o conhecimento. Então, vamos conversar com essa família, porque ela espera isso de você, que você oriente. Eu costumo falar que é igual se um estranho fosse na escola buscar meu filho. Eu já fiz isso. Eu já fiz esse teste. Né? Mandou? Mandei, falei assim, vai lá. Lógico, liga pra você, viu? Tem o fulano aqui que tá querendo levar seu filho, é isso? A professora agarrou meu filho e foi pra dentro da escola e falou assim, mas nem eu saio no portão agora, né? E me deu bronca. Como que você fala pra vir fulano buscar, né? Eu falei, não, aí eu falei, foi de teste, né? Mas por quê? A gente espera que também seja dado esses limites. Porque o profissionalismo, ele tem que vir junto o carisma, carinho, dedicação e conhecimento, responsabilidade. Senão, é o que a gente falou, algumas palavrinhas-chave, né? Credibilidade, confiança, ela é nisso que a gente conquista. Não é no serviço bem feito, de bonito, é no serviço responsável. Sim. Pelo menos eu falo como... de utilizar o serviço da educação e utilizar o serviço da saúde como qualquer outro. É aquilo que me dá confiança em alguém e a responsabilidade que esse profissional executa. Né? A beleza encanta, sim, mas a responsabilidade... É isso mesmo. Né? Assim como as crianças têm a rotina para ser seguida na escola, os pais também têm, né? Eles têm a responsabilidade. Eu já tomei bronca de professor. Tem que ter responsabilidade. Faz parte. No horário de entrada, no horário de saída, no que
confiar na mochila. Se tá doente, a gente tem que ter sempre um contato para poder ligar. Então, é responsabilidade, né? As crianças também têm. Elas são pequenas, mas elas têm. Então, desde pequenas, elas já aprendem a ter. E os pais também, né? Então, todo mundo tem que ter. O profissional da escola também tem que ter. Então, tem que estar atento com o horário de entrada, horário de alimentação das crianças, parte pedagógica. Tem que estar, gente, né? Eu acho que é importante para todo mundo, para dar certo, né? Porque senão não dá. Mas é para todos os segmentos isso, né? É para a vida, né? Pamela, como é que tá, por exemplo, uma das preocupações, né, que eu conversei com o pessoal da área de educação, que como que essas crianças iriam voltar? Porque a gente sabe que tem pais que se desdobraram aí no período da pandemia para levar as crianças, para ter a parte pedagógica, mas a gente sabe que também teve pais que colocaram as crianças em modo automático, computador, celular, videogame, e a gente se preocupava muito do retorno dessas crianças para a sala de aula, né? De qual seria o nível de concentração delas para agora largar um pouco esse videogame, essa televisão, esse desenho e como voltar a ter a vida social, né? O contato com o professor. Vocês sentiram alguma dificuldade nesse aspecto, você, Cris, ou não? Na educação infantil, pelo menos lá com vocês, não observaram uma dificuldade? Olha, quando alguns pais levaram as crianças para nós, eles já relataram isso. Olha, eu não sei o que vocês vão fazer, porque ficou o dia todo no celular, mas não tinha o que fazer em casa, moro em apartamento, então dava mesmo. Não sei como é que vai ser aí. E nós percebemos que lá na escola, como eles gastam muita energia, eles querem brincar, eles se extravasam lá no parque, no tanque de areia. E durante as atividades, a Cris pode falar, mas a gente não teve problema, né, Cris? Olha, eles entraram na escola como se tivesse assim, ufa, cheguei no lugar... Voltei, né? Voltei. Pro meu lugar. Pro meu lugar. Brincam muito, entram contentes, já deixam as mochilas, já interagem com o amiguinho, já abraça meu amigo. Ufa, cheguei. É bem assim, sabe? Então, assim, eu particularmente, eu vejo as outras crianças, nenhuma tiveram problema. Se essa criança ficou na frente de uma televisão ou na frente de um celular... Eu não vejo isso, não vi problema algum. Em nenhum momento me pediram alguma coisa nesse sentido, ou nenhuma. Eles não sentem falta, Eles não sentem falta. Eles vão, é necessário, é necessidade. Eles precisam, é como o ar que nós respiramos. A criança precisa estar lá, entendeu? Elas entram... Ai, cheguei no lugar certo, na hora certa, é aqui mesmo, aqui é a minha casa, porque é a casa deles. Tem criança que chegam lá às 6 horas da manhã e sai 7 e sai de lá às 6 horas da tarde, entendeu? Então, o tempo maior é conosco mesmo, né? Pode durar para ele, vou falar, você está proibido de pedir em casa, porque eu sei que na escola você não os pede. Pais não, eles não têm necessidade, eles não têm, a criança não tem. Os pais comentam, nossa, mas em casa meu filho dá trabalho, não sei o que, não sei. Gente, como que é ir na escola? Gente, eles são normais, eles ficam bem. É o oposto do que o pai e a mãe comentam que é em casa. É normal, porque em casa tá com o pai, tá com a mãe, eles sabem, né? E na escola não, eles têm a rotina para seguir. Então, eles acabam se adaptando, eles necessitam dessa rotina. E ficam super bem o dia todo. E olha, eu vou falar, as crianças são muito criativas. Nossa, eu dei um livrinho, eu contei uma história infantil e deixei lá os livros para que cada um pegasse o que quisesse, o livro que quisesse, a historinha. E foram contando. Nossa, a Pamela até parou na porta de cor e estava ouvindo. Gente, eles têm uma criatividade muito grande. Então, nós temos que aproveitar demais isso. Deixar a criança ser protagonista mesmo. Agora é o teu lugar, é a tua vez, entendeu? Então, assim, é lá que você conhece, é lá que você... E conhece até as dificuldades, às vezes, que eles possam ter, né? E é ali que entra, então, o papel do professor também, para ajudá-los. Eu sempre falo, vocês são inteligentes, vocês são incríveis, vocês têm uma imaginação absurda, então vamos agora, sabe? Então, assim, e vamos que... Tem criança que se sente mais, assim, retraída, né? Então, você percebe que precisa ser trabalhada alguma coisa ali.
Se você não quer, não, eu não quero, então tá bom. Então, mas ela pega o livrinho dela, aí você vai ver, ela está contando história para ela mesma. Sabe assim? Está faltando um pouquinho para ela se sentir segura, entendeu? Então, mas assim, eu sempre falo, vocês não têm dificuldade, eu estou aqui para ajudar, e pode contar com a tia Cris, e vamos, olha, é muito bom. É muito bom. Então, assim, eles não tiveram problema, né, Pamela? De maneira alguma. No parque, no banco, na areia, eles, nossa, eles contam história. Era uma preocupação que os professores, não só da rede particular, mas da rede pública tinham também, né? De como que essas crianças iriam voltar para a sala de aula, de qual seria a capacidade de concentração deles depois de quase um ano, né, sem a presença social de estar num vínculo de sala de aula e tudo mais, e muito conectada à internet, aos meios digitais, a computador, a videogame, e graças a Deus a gente percebe, né, que o lado humano ainda continua sendo mais forte, né, a necessidade de se relacionar, a necessidade de fazer uma atividade física, que é brincar no parque, na idade deles, de interagir com outras crianças, isso ainda acaba superando, né, o interesse pelo videogame, pelo computador, e isso é fantástico, né? Eu acho que é importante levar essa informação, porque os pais que estão em casa, né, e que quem somos nós para julgar? Eu acho que cada um faz aquilo dentro da sua condição, dentro daquilo que tem poder, né? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Às vezes a mãe está numa situação difícil, né? Cada núcleo familiar hoje é muito diverso. Então fica difícil a gente falar, você tem que fazer tal coisa. Às vezes foi o que o pai, a mãe ou aquele núcleo familiar conseguiu dar ao seu filho, né? E sempre vem a cobrança de como que vai ser isso depois, né? Então trazer um pouco de tranquilidade no coração de vocês, de saber que pelo menos esse pessoal a criançada do infantil, né, tá tirando de letra, tá sossegado, tá levando de boa, tá feliz da vida de estar voltando, né, e graças a Deus, apesar desse um ano, né, me parece, pelo que a gente está conversando aqui com as professoras, que a sequela foi tranquila. O uso de máscara também estão tirando de letra. Eu acho que a pandemia tudo tem um lado bom. Tudo. Né? Acho que a pandemia, ela fez com que todos os olhares do mundo se voltassem para um mesmo objetivo, que era se cuidar, se preservar, se for contaminado, a cura, né, passar por essa fase meio ruim. Mas como todo mundo olhou para o mesmo objetivo, todos que estão trabalhando direto ou indiretamente com as pessoas em si, na prestação de serviço, está mais bem empoderado, está mais consciente do seu trabalho, munido de muitas informações. Eu fico imaginando quantos e-mails vocês não recebem de orientações, e às vezes diários, de lavagem das mãos, abaixa a pia, agora aumenta sabonete, não pode esse sabonete, pode aquele outro, álcool em gel, quando é álcool e quando é sabonete, né? E são assuntos que não norteavam com tanta presença. Sim. Se falava muito, sim, lavagem das mãos, sempre, sempre. Mas eu acho que não com a mesma quantidade. Espaço aberto, Dani, sabe que em Jundiaí tinha muitas escolas, né? Que mais ou menos estilo casa e coworking, né? Escola de parede fechada, ar-condicionado, criançada na cadeira. E hoje, principalmente na educação infantil, como é importante o espaço verde, o espaço aberto. Né? Então, assim, arejado, a criançada brincando lá de amarelinha, pulando corda, que é uma coisa que a gente sempre falou que é importante, porque quando é que vai fazer isso depois? De adulto, na adolescência? Aí mesmo que vá lá uma queimada, que hoje em dia nem isso eles jogam, já querem ficar na frente do computador. Então, se você não fornecer isso no infantil, acabou. Né? Hoje em dia a criançada cresce sem saber o que é andar de bicicleta. Não sabe o que é soltar uma pipa, o que é uma búrica. Eu costumo falar que as crianças não perdem mais o tampão do pé. Não perde, gente. Então, pelo amor de Deus. Né? Que a pandemia... Eu perdi o meu tampão várias vezes. Criança não perde mais. Né? Que a pandemia venha resgatar um pouco isso, porque é uma fase da vida da gente que depois você queira ou não dá mais para voltar. Exatamente. Né? Dani, fala assim, para quem está nos assistindo... dá um feedback do que é a tua empresa, todos os segmentos, né? E quem quiser entrar em contato contigo, como é que faz? Bom, a Senes, ela está localizada no escritório lá no prédio comercial no Deuan. Tá? Na sala 310. Eu vou deixar meu contato. Acho que a Paulinha, não sei se ela tem para jogar aí.
A Paula joga no Isso, VT? Tem meu telefone para contato. Esse telefone a gente pode, através dessa ligação, né? A gente sempre pergunta qual que é o tipo de assistência, qual que é o tipo de assistência que a Senes presta. A gente presta serviço desde criança até a fase idosa. Tá. Então, a criança que acabou de nascer, quais são as orientações para essa mãe ou o cuidado propriamente dito com a criança. A mãe precisa voltar a trabalhar, a escola ainda não recebe, não está na idade que receberia essa criança, ou por ideal dela, ela prefere deixar em casa, né? Então, ela vai deixar com o responsável para assistência infantil. Portadores de necessidades especiais, seja ela qual for, a gente tem inúmeros exemplos para poder citar de necessidade especial, cadeirantes é só uma delas, né? Ou uma patologia que torna a pessoa dependente de algum auxílio, né? Perfeito. E aí a gente também faz esse tipo de assistência. Cuidado pós-operatório, então a gente tem cirurgias plásticas, as mulheres que colocaram, por exemplo, prótese mamária, né? Ou outras cirurgias que a gente também dá assistência. E também ao idoso, que é assim um número bem expressivo, mas não é o único tipo de assistência, mas é o número mais expressivo que a gente tem para assistência ao idoso, portador ou não de alguma patologia. Então a gente tem o senil, que são os idosos que vão criando alguma dependência por conta da idade, ou o portador de alguma enfermidade que venha a agravar essa dependência, essa necessidade de apoio. O vínculo daí é jurídico com a empresa, perfeito? O vínculo, sim, do cuidador, todo vínculo empregatício é pela empresa, tá? A gente presta, e o vínculo de contrato de prestação de serviço é da empresa com o cliente. Perfeito. Então, falta zero, digamos assim. Então, digamos que o cuidador que está escalado para sua residência, por algum motivo, precisou faltar. Você põe em substituir. Eu tenho que repor em tempo hábil. Perfeito. Que é a diferença, gente, quando você contrata uma empresa. Primeiro, todos os direitos trabalhistas e tudo mais acabam ficando em cargo da empresa. Da empresa. Cabe a você só sempre checar se essa empresa é fidedigna, está honrando com os compromissos e tudo mais. E também na caso de falta, reposição, não está dando certo, aquele cuidador, A gente troca. eles vão trocar dentro do tempo hábil. Mesma coisa, uma cuidadora para ficar com uma criança, entre aspas, seria uma babá, né? A mãe, por algum motivo, não está muito satisfeita. A empresa tem todo o trabalho de buscar outro pessoal, de tá cumprindo. Falta zero. Falta zero. Então é muito bacana. Quer entrar em contato contigo? Qual que é o número? O telefone é 011 998 18 2551. Então aí ficou a Dani falando para vocês de cuidados. Entre em contato em todas as esferas aí que ela passou. Pamela, fala um pouquinho da escola, quem quer entrar em contato com vocês, para marcar lá para fazer uma visita, como é que faz? A escola Kings Kids, ela é localizada na Vila Galvão, próximo ao Maxi Shopping, como referência. E para agendar um horário, pode estar ligando no 2449-2648 ou mandando um WhatsApp, que é o mesmo número, e a gente agenda um horário para poder receber esse pai e essa mãe que conheceu o nosso espaço. Joia, quer deixar um beijo especial? A Xuxa hoje está aqui. Quero mandar pro meu pai, para minha mãe, para você. Um beijo em geral para todo mundo que assistiu a gente, para as nossas colegas funcionários lá da escola, né, Cris? Pro marido, pro filho em casa, um beijo para todo mundo. Ó, Xuxa! Cris, você já mandou, né? Quer mandar de novo? Dei um beijo para todo mundo, para as meninas que estão nos assistindo, para o meu gatão, para o meu filho e para todo mundo. Um beijo. Joia. Dani, quer deixar um abraço especial? Deixo um grande abraço, um grande beijo aí para a família, né? Para a Gislaine, minha sócia, que está atendendo o pessoal e não pôde vir para cá. Mais um beijo para todos, agradeço a nossa equipe e parabéns para todos aqueles que, cada um à sua maneira, está enfrentando essa fase aí, não muito legal, mas que está passando. Amém, gente. E para vocês que nos acompanharam até esse momento aqui na TV Mais Brasil, meu amigo Glauco Camargo até agora não me disse qual vai ser a próxima programação após o programa. Eu estou esperando, mas não veio. Mas fique conosco, tá bom? Um beijão no coração de vocês, permitindo Deus até quarta-feira que vem, às 19 horas, programa Personalité, trazendo notícia e informação para você. Beijo no seu coração e namastê.